Nós estamos de volta. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios para um bate-papo o advogado Francis Saldanha. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, principalmente quando vai fazer a divisão dos bens. Tem que estar tudo certinho e tem que ter o inventário. Esse é o nosso assunto de hoje. A partir de agora você vai tirar todas as suas dúvidas. Francis Saldanha, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente em nossos estúdios. Prazer é meu estar retornando aí as entrevistas, a participação, e fico à disposição da TV Cidade, dos telespectadores para as dúvidas, para as próximas entrevistas. A gente está fazendo esse trabalho em conjunto aí. Então, nosso assunto hoje é o inventário. Tem muita gente que nem sabe o que é. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, você poderia esclarecer para o nosso telespectador o que seria? O inventário é um procedimento de levantamento de todo o acervo hereditário, ou do patrimônio, ou do espólio, que se chama do falecido ou de cujos, que seria o nome correto. Então, você faz esse levantamento para quê? Qual que é o objetivo do levantamento? Para fazer a partilha entre os herdeiros. E o que são esses bens? Os bens imóveis, todo mundo sabe o que é. Os bens móveis, não só carros, motos, mas também animais. Os direitos, aplicações, ações, né? Hoje a gente vê muito o pessoal, os artistas, direitos autorais, que você tem que ser inventariado, e as obrigações, que são dívidas. As dívidas também entram no inventário. No limite do valor total do espólio, tem que ser pagos. E não existe, não é somente um tipo de inventário, não, são mais tipos. Você poderia simplificar quais são? São dois tipos de inventário, o judicial e o extrajudicial. O judicial é feito, né, perante a justiça. E o que leva o inventário a ser judicial? Se ele tem um testamento, o falecido deixou o testamento, e se tem incapazes menores, né, ou pessoas que são assistidas, que são declaradas incapazes. Nesses dois casos tem que ser feito um inventário judicial, porque a decisão final é do juiz, acompanhada pelo Ministério Público. E agora, como que funciona? Você comentou a questão do judicial, né? Gostaria que você comentasse sobre o extrajudicial, quando ele deve ser utilizado. O segundo tipo é o inventário extrajudicial, que é feito no cartório de notas. Como que ele pode ser feito e quando ele pode ser feito? Ele é feito quando não tem incapazes, não tem menores, e não tem o testamento. E, principalmente, os herdeiros concordam com a partilha, é uma partilha amigável. Você já leva a distribuição daqueles bens para o cartório para ser feito o inventário extrajudicial. É quando há uma concordância com tudo que está ali. Um consenso, né? Sim. Se levanta toda a documentação, tá certo? Todos esses, que a gente falou, o acervo hereditário, e já há, né, uma predisposição, um acordo entre os herdeiros para fazer aquela partilha. Precisa, né, mesmo sendo feito o cartório, você precisa da assistência de um advogado. Todas as partes têm que ter um advogado. Pode ser um advogado único para todos os herdeiros, ou cada herdeiro nomear o seu advogado, especializado na área, né, de sucessões, famílias e sucessões, para acompanhar isso. Mas pode ser feito extrajudicial, que é muito mais rápido, menos oneroso, né, quando há esse consenso. Se durante o inventário extrajudicial houver algum dissídio, obrigatoriamente terá que ser judicializado para resolver essa pendência, esse dissídio entre alguma das partes. Eu pensei que o extrajudicial, como o nosso telespectador também deve ter pensado, não precisaria de um advogado, seria ali, registrava o que foi acordado entre os irmãos, entre os parentes ali, mas não, precisa de um advogado acompanhado. Precisa de um advogado para acompanhar, para fazer a petição ao cartório, né, ao escrivão responsável, e acompanhar, e precisa da assinatura. Por quê? Para ter o termo jurídico perfeito. Agora, existem casos especiais para esse inventário extrajudicial, Francis? Sim, existe uma decisão do STJ que permite, mesmo tendo o testamento, e esse testamento tenha sido registrado enquanto viva a pessoa, ele pode ser feito extrajudicial, desde que atenda as demais, não tendo incapaz e tendo o acordo entre as partes. Agora, eu até comentei com você aqui antes, né, fora do ar, a questão por que tanto demora o inventário de algumas famílias. Até em Itaúna mesmo a gente tem vários exemplos de famílias que estão aí com o inventário agarrado há mais de 2 anos, 3 anos. Por que isso acontece? Bom, independente de ser extrajudicial ou judicial, a documentação no momento de imóveis tem que estar totalmente correta. O que é isso? A sua guia de IPTU tem que estar igual à escritura do imóvel que você tem. O que acontece muitas das vezes? A pessoa tem a escritura de um terreno, de um lote, por exemplo, ou só de uma casa, e faz melhorias, faz ampliação, e não faz esse registro.
Na hora de fazer, né, o inventário é que se vê as dificuldades, principalmente em relação aos imóveis. Em relação aos bens móveis, né, normalmente carro, moto, é muito fácil a transferência, a documentação. Tá? Aplicações financeiras também não se tem tanta dificuldade de fazer, basta ter um extrato do dia do falecimento da pessoa para fazer o levantamento dos bens. Agora, os imóveis é que normalmente travam esse processo todo. Outro motivo, aí seriam os dissídios, né, entre as partes, entre os herdeiros, de não concordar com uma partilha. E aí vai se bater às portas da justiça, e aí a gente sabe que é demorado, e muitas vezes, né, não chega-se a um acordo nas primeiras conciliações que se é feita no processo judiciário. Agora, eu gostaria que você desse uma dica, né, para quem está passando por esse processo. Muitas vezes o irmão vai ali, cutuca um ali, outro aqui, e acaba complicando a situação. O que a gente aconselha, primeiro, logo após o falecimento, porque você tem um prazo aí de 60 dias para abrir seu inventário, tá certo? É verificar isso que nós já comentamos, o problema dos imóveis, para se legalizar, e ser feito um consenso entre os herdeiros. Outra situação que às vezes pode acontecer, Fábio, é o seguinte, é de aparecer novos herdeiros que não estão previstos. Ah, mas o que é isso? É aparecer um filho, que normalmente pode não ter sido registrado ou não ter-se conhecimento pela sociedade, pela família, e ele pleitear, né, um reconhecimento como herdeiro, normalmente pedindo exames de DNA. Isso tudo trava todo o processo. Ele pode ter iniciado, por exemplo, no extrajudicial, mas e se aparece um novo herdeiro, uma pessoa questionando direitos, tá certo? Um reconhecimento de uma união estável, como nós já falamos daqueles contratos anteriormente. Então, isso tudo acaba segurando e, muitas vezes, tem que se bater à porta da justiça e judicializar o inventário. Diria que tem que ter muita calma nessa hora, né? Sim, é um momento difícil, né? Porque você perde normalmente um ente querido, e tem que se tomar algumas providências legais, isso faz parte, né, do processo. E muitas vezes as pessoas vão deixando, vão esperar um tempo, vão deixar, e só complica e cada vez se onera mais aos herdeiros. Francis, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade Notícia, ajudando os nossos telespectadores, tirando as dúvidas da comunidade taunense. Eu te espero no próximo mês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é muito bom estar retornando aos estúdios da TV Cidade e me coloco à disposição, né? Vocês podem fazer contato diretamente com a TV Cidade ou comigo e nós estaremos esclarecendo o possível. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.